Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Aê, Fabrício, que coisa linda, né? Sobe o som aí. Entre no meu carro, isso é bonito demais. Na estrada de Santos. O papo do intervalo. Você vai me conhecer. Tem, ué, que é isso? De fundo. Desculpa. Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo. Você vai pensar que não gosta, mas gosta. Muito bonito, cara. Tô falando, tem a ver. Roberto Carlos é um verdadeiro artista, né? A Dimara gosta do Restart, mas eu não tenho nenhum tipo de preconceito. A Júlia também, você vê que ela tá coloridinha. Totalmente, né? Restart. A Júlia é chegadinha mesmo numa rocha. No Pablo, né? Pablo, que chama o cara? A sofrência? Pablo? Não, você não tem noção. O Instagram do Agazete ali é a rocha. É verdade, o Agazete é. Ó, Alexandre Nascimento, um abraço pra você, garoto. Um abraço aí pra galera do Ferrovigalo, primeira torcida formada por trabalhadores ferroviários lá em Divinópolis e também em Belo Horizonte, Ferrovigalo. Um abraço, Thales também tá por aqui. Um abraço pra mim, Thales Lorim e o Cristiano Souza, Júlia. Porque o programa também é cultura, principalmente cultura religiosa. Está dizendo para você aqui, que você nunca leu a Bíblia, você está pecando, que a palavra regozija está escrita no capítulo 2, versículo 10 do livro de Mateus, ao nascer Jesus. Procura lá, que você vai, Obrigada, você vai saber. né? É o Cristiano Souza. Daqui Obrigada, a pouco nós vamos mandar mais abraços aqui. Eu preciso falar do Galo. O Carlos Astônio está dizendo aqui que eu corri bem na pelada, porque eu tomei o genérico do Viagra aqui. Toda hora eu ficava impedido na pelada. Olha aqui, falando em Estrada de Santos, pé na estrada, a partir do jogo de amanhã contra a Caldense, o Galo vai enfrentar uma maratona de viagens e jogos decisivos. Gisele Ramos, a mãe do Dieguito, ela conta para você. Roda aí. De olho nos próximos compromissos, o Atlético esquenta os motores. Pela frente, alguns quilômetros a serem percorridos. O primeiro destino é Poços de Caldas, 460 quilômetros da capital. O Galo enfrenta a Caldense na quinta-feira. Depois, a viagem é internacional. 4.250 quilômetros até Bogotá, na Colômbia. Jogo contra o Santa Fé pela Copa Libertadores. E para fechar, o time vai até Ipatinga enfrentar o Tombense. Mais 216 quilômetros na conta. E toda essa maratona em um intervalo de 10 dias. A vida do Atlético não será nada fácil, principalmente porque em Bogotá a partida é decisiva. Me dou morte, tive a experiência de jogar lá. A gente sabe a força que a equipe deles tem, principalmente com o apoio da sua torcida. Mas é o jogo que todo jogador que joga no Atlético gosta de jogar, né? Um jogo onde que a gente tem que assumir o controle da partida, onde que temos que buscar o resultado positivo, que só nos interessa a vitória. E para esta partida em especial, Marcos Rocha não esconde a ansiedade. Depois de um mês no departamento médico, a chance de entrar em campo e mudar a história do time. Os 18 jogadores serão importantes para que a gente consiga a vitória. Espero que a gente possa quebrar mais esse desafio, arrancar aí uma sequência de vitórias dentro da Libertadores, para a gente poder nos planejar para as próximas etapas. Mas antes da Libertadores, o Galo tem 2 jogos pelo Campeonato Mineiro, contra a Caldense e contra o RT. 2 chances de ouro para Cezinha, que anda sonhando. Não vejo a hora, estou até sonhando já com esse gol, comemorar o gol com a camisa do Atlético, com o ritmo de jogo, com a confiança cada vez mais aumentando, vai sair esse gol e não estou muito preocupado com isso. Na verdade, eu quero que o Atlético ganhe e a gente consiga subir cada vez mais de produção. Com a ajuda de Cezinha, o time vai em busca da vitória. Resultados positivos no Campeonato Mineiro podem fazer a diferença na hora de entrar em campo pela Copa Libertadores. É muito importante, até porque o time ganhando, o time vai pegando confiança, vai entrosando. É mega importante começar a ganhar, porque Atlético é time grande e é acostumado a ganhar. Vai trazer de presente uma vitória, Júnior Brasil. Você está preconizando, apesar dos 5.000 quilômetros, ainda bem que não vão correndo, não é? Você está acreditando que essa sequência de jogos... Ô, Brasil, você acredita que mesmo percorrendo essa distância destacada pela Gisele ali, fica cansativo? Os jogadores dizem que cansam, né? Vai pegar logo pela Libertadores o adversário mais cascudo. Ainda assim, você acredita que com o time titularíssimo,
dá para abiscoitar uma vitória? Tem que acreditar. O Atlético vai ter um certo refresco no fim de semana. Porque contra a Caldense é um refresco? jogo... contra a Caldense... Não, contra a Caldense é um jogo dificílimo. É um jogo pesado. Quinta-feira. É um jogo domingo aqui contra quem, Felipe? É o RT. Aí é um jogo que dá uma... que dá uma relaxada. Você não vai imaginar que o RT vai dar pressão. Até porque o RT deve jogar contra o Atlético vinda de derrota para o Guarani hoje, né? Aí, pronto, você falando, por isso que eu falo. O refresco é no fim de semana. Porque contra a Caldense é o melhor time do interior. Sim, mas vocês têm que prestar atenção. Falei o refresco no fim de semana. Brasil, estou usando uma estratagema aqui contra o RT, entendeu? Forçando os caras a entrar com raiva. Vou deixar aquele gordinho lá. Aí a Guarani vai lá e aproveita. Não, aí fala que a culpa é sua. Como se isso fosse determinante para um time ganhar ou não. Se o time precisar disso para ganhar, fecha a porta. Coloca o Everton na com relação ao Caldense, é assim o melhor time, está jogando muito bem, tem qualidade. O Condé está sendo o grande destaque desse campeonato pelo trabalho feito. É um time muito bem armado, muito organizado, sabe fazer gols. Então, por isso, dá para acreditar bastante no grau de dificuldade do jogo. O refresco é no fim de semana e aí vem a pedreira. E o Atlético decide, possivelmente, nesse jogo, a sua classificação. Porque se perder, mesmo ainda tendo alternativas dentro de casa, fica complicado. Agora, esse jogo lá do Santa Fé, nossa... Até se empatar também já fica um pouco complicado. É um time muito forte. Mas é que se ele empata lá e ganha os últimos jogos... ele ainda pode se classificar como um dos piores segundos colocados. Verdade. Mas só que você vai ficar cada jogo com uma decisão. E esse psicológico é terrível. Como a Gisele mostrou aí, vai viajar muito, essa história toda, está tentando adiar esse último jogo lá de Ipatinga, mas o psicológico vai trabalhar muito mais do que a distância. Né? Você acha que é um problema que o Atlético tem hoje, mano? Eu acho que Por causa desses acontecimentos últimos aí, esse negócio com o Luan, que daqui a pouco nós vamos falar mais. Eu acho que a conversa, o Levi vai ser tudo isso que o Levi falou muito na temporada passada e que ele traz muito com ele, né? De grupo, de estar junto, de conversar com os jogadores, de repassar os problemas, as situações. O Levi vai ter que trabalhar muito mais, porque não vai ter que ser o Atlético só em campo jogando muito, não, mas vai ter que ser o Atlético com uma cabeça muito boa para esse jogo lá. Porque a sequência, mesmo que não acontece um bom resultado lá, vem com empate, só que a partir dali, todo jogo, você vai entrar decidindo uma situação. Você imagina como é que o time entra o tempo inteiro. Aí o pessoal fala, mas o Atlético gosta disso. Gente, isso você gosta até determinado tempo. O outro faz a diferença até determinado tempo. Isso não é definitivo. As coisas precisam ser facilitadas. Então, não é só o futebol, mas é a forma como o Atlético vai encarar todos esses jogos. Muito bem, daqui a pouco a gente fala mais. Depois nós vamos tecer esses comentários aí sobre o Luan. Eu quero agora dar mais um recado para você, mas esse aqui é de fundamental importância, que vai fazer a sua vida melhor. Isso não é papo furado, não. Você está cansado de pagar caro em medicamentos? Hein, Michel Cury, aí no Guarani? Eu vou mandar para você uma caixa de sildenafila aí. Você vai entrar impedido toda hora. Está cansado de ser mal atendido? Então corre para a Anagales, meu amigo. 3272-1166. Liga antes, vê se tem um medicamento. Se tiver, entrega na sua casa. Se não quiser, vá até a Anagales para conhecer o melhor atendimento, os produtos com os melhores preços aqui de Belo Horizonte. São mais de 11 lojas prontas para te atender. E a matriz fica logo ali na Rua Caetés 320, aqui no centro de Belo Horizonte. Então dá uma olhada aqui. Vem cá, Gazete, entra aqui de novo. Por que você entra desfilando, velho? Você não anda assim? Você é mascarado, né? Ué. Grande Alan, tá bombando, hein? E depois que começou a aparecer aqui, o telefone dele não para de tocar. E o Instagram dele é @rocha92. Pra você ver o que o cara gosta, né? É um início de trabalho. Sim. Deixa eu falar primeiro para vocês aqui sobre o sildenafila. Você sabe o que é o sildenafila? É o genérico do Viagra. 4 comprimidos por R$ 3,99. O Júnior Brasil disse que pega o comprimido, parte ao meio e lambe a faca. E aí, com a lambida na faca, metade do comprimido 2, a outra metade 3. Então você vê que ele rende bem. R$ 3,99, 4 comprimidos de sildenafila. Esse vai para o Marquinhos da 1829 que está aqui, que aliás está precisando, porque está casado, tem 8 anos e não tem nenhum filho. Então é o seguinte, o omeprazol 56 comprimidos, viu, Flávio? Esse é para você, que você está com azia. Eu estou sabendo que o Marquinhos está te enchendo tanto o saco aí na 1829 que está dando até azia. R$ 8,90, 56 comprimidos. E agora esse aqui eu vou mandar para o Fábio Júnior do Guarani, lá de Divinópolis. É um suplemento energético, Fábio Júnior. Você compra 2 e ganha 1.
Aliás, é isso mesmo, compra 2 e ganha 1. Então é o seguinte, depois que você tomar isso aqui, você vai desandar a fazer gol, você vai ver só. 3272-1166, Farmácia Anagales faz mais por você. Anagales, cuidado natural pela vida. E agora é o momento. Agora é o momento. Vem cá, Paquito, porque é o seguinte. Você vai tomar mais um hoje? Não. Agora. Não posso tomar, não, rapaz. Liga lá em casa pra você ver. Minha esposa falou, não tome isso mais, não. O Henrique André, lá do nosso companheiro, ele trouxe uma matéria, ele que assinou a matéria, né, Felipe? Acho que foi. Do jornal Hoje em Dia, trazendo detalhes importantes sobre uma possível saída do Luan para o futebol chinês. Segundo o jogador, segundo a matéria, né, o jogador tem o aval do Cuca, a indicação do Tardelli e o negócio já está se desenvolvendo. Se você pegar o que saiu nesta matéria do Henrique André e linkar com o que saiu ontem na matéria do Globoesporte.com, o que o Luan disse, que o Luan disse que, apesar de ter contrato, a saída dele está muito próxima, então a coisa pode acontecer. E aí ainda tem a questão da saída do Montijo, Júlia. Você acha que isso é um indicativo de que o Luan, de fato, está indo embora do Atlético? Pode ser sim, Everton. A gente até tem comentado bastante aqui de como o Luan está nos últimos dias, né? Os últimos jogos ele não tem atuado bem, nas entrevistas ele se irritou, né, com vaias da torcida, com críticas da torcida, e o Luan não é disso. Então, pode ser sim, o Montijo tem negociado direto com o Flamengo, pode ser que vá para o Flamengo no meio do ano, então pode ser um indicativo sim. Ô, Dimara, o José Saad do iLib, que é o nosso Big Boss aqui na Band, tem uma coisa que ele fala que é muito interessante, que é o seguinte, a pessoa chega humildezinha, daí a pouco ela pega uma lanterna e começa a voar e fica piscando. Fica piscando, entendeu? Um vagalume. Como um vagalume. O José também é um grande piadista. Então ele vai pega a lanterna e começa a voar e aqui vai piscando. Sim, e tal. É interessante a teoria dele. Você acha que tem gente no Galo como um vagalume? Aliás, no Atlético aqui, você sabe por que o Dagoberto não deu chilique aí enquanto jogou pelo Cruzeiro? Porque tinha um monte de outros jogadores mais importantes que ele no grupo. Claro. Um monte. Entendeu? E é o que eu disse ontem aqui, tá faltando isso no Galo. 2, 3 caras, porque o time hoje é o time do Marcos Rocha. O Cruzeiro hoje é o Cruzeiro do Williams. Hoje o Atlético é o Atlético do Marcos Rocha. O principal jogador do Atlético hoje chama-se Marcos Rocha. Por uma série de coisas. Não, o Vitor é Orconcuro, Felipe. O Felipe está falando o Vitor. Como o Fábio no Cruzeiro também, né? O Vitor é para mim, o maior jogador da história do Atlético. Já falei isso aqui, com respeito ao rei, né? Mas o Vitor é monstro. Então, você acha que tem um pouco disso, Dimar? Ou seja, quando o time tinha as referências, o clima era ameno. Quando perdeu as referências e os jogadores que emergiram, esses jogadores começaram a... Opa, eu sou o cara e pá, e aí agora com essa possível proposta da China, você acha então que o Luan está indo embora? E até onde o Atlético pede, caso ele vá, e se você tem medo de outros seguir o mesmo caminho? Pois é, a gente, claro, depois da matéria do Henrique André, a gente foi apurar essa história toda do Luan, porque na verdade já vinha ao longo de 2 semanas, pelo menos o Luan falando algumas coisas que a gente não estava entendendo, tipo aquela história que ele falou que sexta-feira, que eu falei, peraí, fizemos 2 grandes anos, e isso vai ficar na história, aí daqui para frente, não tem mais, acabou, já era. Então, é um discurso meio daquele assim, olha, eu preciso pensar na minha família, olha, e o torcedor tem que entender, o Luan nunca fez um grande contrato. O Luan veio da Ponte, né, fez esse contrato com o Atlético, que é um bom contrato, mas o contrato internacional que o Tardelli já tinha feito, e 2, 3 vezes, que o Jô já fez 2, 3 vezes, o Luan não fez. Isso é uma realidade. O interesse dos chineses, agora todos os chineses se interessam por todo mundo. Por isso que eu acho que o cuidado tem que ser muito grande. O externar essas situações o tempo inteiro, eu acho que o Luan, ele até poderia estar pensando nisso, mas externar esse tipo de situação, ou pelo menos ser um pouco mais transparente nas coisas. Porque a partir de agora, o questionamento em cima do Luan vai ser muito grande. Será que está indo para a China? Será que está colocando pé? Será que as situações podem realmente acontecer? Os questionamentos aumentaram. Muito mais. Nesse momento, ele não pode ir. Se ele for para o meio do ano, é aí que vai acontecer. Ele tem uma renovação de contrato acontecendo. E aí está valendo, eu vou usar como exemplo o que aconteceu com o Carlos. O Carlos e a história do Shakhtar Donetsk. Houve mesmo interesse, mas houve uma sondagem. O treinador saiu daqui, quem manda lá é o treinador, e isso está muito claro. Ele saiu daqui interessado, achou bacana,
também nunca mais falou com ele. Só que o Carlos achou que aquilo já era uma negociação, que estava acontecendo, que ele poderia estar. O Carlos foi chamado e falou, olha que bonitão, deixa eu te mostrar, não tem papel nenhum, ninguém mandou proposta, não acontece isso. E eu acho que assim tem que ser tratada a coisa, porque senão vai descambando. Todo mundo acha que tem. Esses dias não foi o Marcos Rocha que falou que, o futuro, não sei o quê, tarará. Agora o Luan falou dessa questão, veio questionando. Na história apareceu o negócio da China. O Carlos pro Shakhtar Donetsk. Então essas coisas vão minando situações de grupo. Então ninguém vai ficar, tudo que se fez há 2 anos foi ótimo, foi maravilhoso, todo mundo ajudou, todo mundo foi bacana, e de agora pra frente não fica ninguém. Então eu acho que as coisas precisam ser mais conversadas, e acho que o Luan vai ser chamado para uma conversa. Ô, Brasil, quando começou aquele mimimi do agente do Guilherme, porque não sei o quê, aí o Maluf chegou e falou, opa, aqui tem ordem, tem gente que manda, calma que ele tem um contrato e tal. E eu, sinceramente, cara, por mais que a gente veja qualidade no Guilherme, eu acho que não tem que renovar, não. Eu mudei minha opinião. Porque 29% só dos jogos é muito pouco. E quem garante que daqui para frente não vai seguir esse negócio de fica no DM 3 meses, volta, joga 2, 3, 4, 5 jogos, aí sai de novo e tal. O futebol não admite mais. Você já viu a frase de que o dinheiro não aceita desaforo? Verdade. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para a Júlia, para a Dilmar e para todo mundo que está aqui. E vale também para clube de futebol. E você paga dinheiro não aceita desaforo. Então, quando você pega um jogador, contrata o jogador, é que você não tem como prever. Contrata o jogador, ele joga 29% dos jogos, ganhando um grande salário. Aí o cara pede quase 500 mil de salário. Contrato de 4 anos. E não aceita produtividade, se ele está questionando a proposta, um grande abraço, meu querido, segue seu caminho. Com o Luan, com o Tardelli, a mesma coisa. O Tardelli procurou o presidente, ele disse aqui no programa, presidente, eu quero ir embora, meu último contrato, um contrato milionário, eu tenho um contrato para seguir aqui, mas por favor me libera e tal. Tudo numa conversa bem feita, é resolvido. Eu acredito você acha que é por aí. Faltou isso para o Luan? Eu não estou dizendo que ele não vá procurar o presidente. Às vezes a gente até não mas sabe você não acha que ele atropelou? Primeiro vazou na mídia e não deveria? Atropelou, porque de repente já teve essa conversa e já foi colocado para ele o seguinte, calma, deixa chegar, concretizar, e aí o cara fica ansioso. Eu entendo o seguinte, intenso enquanto dure, esse é o amor do jogador pelo clube. E o Luan foi assim, ele foi um cara apaixonado, envolveu pelo Atlético. Quer dizer que ele não é mais? Quando entra o dinheiro na história, você começa a ficar apaixonado pelo dinheiro, pela perspectiva. E foi com todos. Foi com todos. Você citou o Tardelli, louco, ídolo pelo Atlético, mas. Não, o próprio Everton Ribeiro no Cruzeiro. E tantos, o Everton. Porque o que aconteceu na época do negócio do Everton Ribeiro, da proposta, o agente do Everton Ribeiro, né? De repente o cara apareceu e o telefone começava a tocar. Papapá. O cara pira. E aí o cara vai embora e o cidadão desaparece. E é muito dinheiro. O cidadão desaparece. E é muito grande. Quando o cara liga e fala assim, na hora, porque eu só confio em você. Você é o cara, então eu vou te passar isso. Aí depois que fizer essa liga, o cara desaparece. Então você acha que foi mal conduzido? Eu acho que aí o Luan, o cara pira, ele fica, mexido com isso, acaba precipitando, às vezes não tem uma boa orientação, acaba externando o que não tem que externar, e fica difícil depois você segurar o jogador quando você coloca, você vai aqui ganhar 600 mil, vamos colocar. O cara fica louco, novo e tal, faço uma independência boa com multimilionário. É difícil segurar. Quanto ao Guilherme, nas condições que ele quer, eu estou com você. Clube nenhum no Brasil, nenhum. Inclusive, ontem de novo eu confirmei com o Cruzeiro, o nome de Guilherme não tem aqui, não. Confirmei de novo, Só que é o seguinte... Tudo muda. O Guilherme Mendes diz o seguinte... Até agora não tem nada, exatamente. Futebol é muito dinâmico, muda muito. Tem esse problema dele não poder ser inscrito na Libertadores. Agora, para o Atlético, nessa condição, a Dimara trouxe a informação. Contrato de 4 anos... que por volta de quase 400, 500 mil, e não aceita produtividade. Que clube em sã consciência no Brasil aceitaria isso? Com o número que você trouxe, que a gente sabe, 30% dos jogos, só um clube louco. Agora, o cara tem que jogar por produtividade, óbvio. Tem um detalhe aí, presidente. Nem o Valdívia chorando lá que não quer produtividade. Valdívia tem também. Seu. Falei no jogo aberto agora. Claro. Já o tempo do Valdívia no Palmeiras já passou. O presida, já perdeu o Ronaldo, já perdeu o Bernard, perdeu o Tardelli, o Jô também está aí, mas não está. E sai o Luan, se sair o Luan agora e sai o
o Guilherme, você perdeu as 6 melhores peças dos últimos 2 anos. Você continua contando com o Marcos Rocha, Léo Silva, o Vitor e tal, mas você perdeu as 6 principais peças de frente do time. Então tem que botar a mão no bolso, busca umas parcerias, não sei, mas tem que contratar. Olha, o atacante Leandro Damião, ele vem dando conta do recado e se destacando nessa fase, no início de temporada no Cruzeiro. Mas se ele vacilar, tem um cara que está literalmente com fome de gols. Quem é ele? Quem é ele? Henrique, o ceifador. Ele disse que está pronto para ser goleador. A nossa equipe levou o atacante, o Henrique, para conhecer a culinária mineira. Ele foi com a Gisele Ramos comer Foi comer o quê? Você que foi um tutu de feijão? Nossa, rapaz, vamos ver aí, roda aí. Tá aí, Henrique, ó, o buffet com a mais pura comida mineira. Abriu o apetite? Olha, tá muito bacana. O apetite abriu, agora descobri uma por uma aí, né? Haja apetite, né? É, tem que ter muito apetite. Vamos bater um papo primeiro então, depois você prova? Vamos sim. Vamos falar então, Henrique, da sua chegada aqui a Belo Horizonte. Tá gostando? Já se adaptou? Bom, tô gostando muito. Acho que a recepção que eu tive aqui foi maravilhosa. A cidade também, tô me adaptando mais rápido. Todo mundo me recebeu super bem. Muito além daquilo que eu imaginava, é uma estrutura muito grande. E o grupo também é um grupo que parece que eu já conheço há muito tempo. Henrique chamou a atenção de Marcelo Oliveira depois de brilhar no Palmeiras no ano passado. O time só não caiu para a segunda divisão graças à artilharia do jogador, que marcou 16 gols no Brasileirão. Foi um momento que eu vivi maravilhoso. Eu quero dar continuidade nesse trabalho para que possa superar e bater outras metas. O gesto famoso ao comemorar os gols rendeu apelidos. Eu fazia um gesto que era assim, né? Que era... Muitas pessoas falavam que era ceifador, degolador. Isso foi uma marca que ficou em São Paulo. No Cruzeiro, Henrique tem uma forte concorrência pela frente. O desafio será disputar uma vaga com outros 7 atacantes. O importante é você estar trabalhando no dia a dia, dando o seu melhor, para que quando aparecer a oportunidade você esteja preparado e agarre. É assim que se forma um grupo vitorioso, respeitando cada um o seu espaço e quando tem oportunidade aproveitar. E como é que está seu coração, Henrique? Afinal de contas, você vai disputar a sua primeira Libertadores. Olha, estou muito feliz, né? Acho que vem me preparando há um bom tempo já para que possa disputar também um grande torneio, que é a Libertadores. Vai procurar trabalhar forte, escutar bastante também, porque para aperfeiçoar, né, buscar a experiência de quem já disputou e ajudar também o Cruzeiro junto com meus companheiros a chegar o mais longe possível e quem sabe o título. Disputar a Libertadores é apenas um dos sonhos de Henrique. Eu sou um jogador que não consigo me acomodar e me sentir realizado em tudo. Então acho que eu sempre quero buscar cada vez mais fazer a história aqui no Cruzeiro, jogar fora do Brasil, no clube da Europa, chegar a uma seleção brasileira. Tem que ralar muito, trabalhar muito para quem sabe um dia possa acontecer e a gente está gravando outra matéria lembrando disso. Mas os planos para o futuro quase foram interrompidos. No seu início de carreira, você chegou a ouvir de um dirigente que você não servia para aquele time. Você pensou em desistir de ser jogador? Pensei. Naquele momento foi um baque, né, que o presidente falou para mim que eu não tinha condições de jogar. Falei, eu tenho condições, me deixa pelo menos no grupo, fazer parte do grupo para mim trabalhar e a hora que eu tiver, eu espero a oportunidade. E mesmo assim não tive chances ali. E aonde surgiu a oportunidade de eu ir para a 4ª divisão do Campeonato Paulista. E ali foi onde tudo começou. E às vezes a porta se fechou para que pudesse abrir uma outra, que era a escapatória, né? E nada como um dia após o outro. Estou muito feliz, meu coração se alegra muito de estar aqui. Espero também retribuir todo esse carinho que eu venho recebendo do povo aqui de Belo Horizonte, dentro de campo, que é o que eu mais quero fazer. Chegou a hora de você experimentar
a tradicional comida mineira. Você já tem alguma coisa assim que você quer provar primeiro? Acho que a carne de sol com abóbora, né? Que é o que eu comia mais ou menos em São Paulo, né? Então vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Era só ele provar para falar o que achou, mas ele já deu várias garfadas. E aí, tá aprovado, Henrique? Aprovadíssima. Bom demais, só. Muito boa a comida mesmo. Eu tô pensando ali em servir de novo. Tá certo. Seja bem-vindo, então, a Belo Horizonte e ao Cruzeiro. Tá bom, uai. Bom, muito obrigado. É, ceifador, mais umas duas dessas aí, você perde a posição, vai ficar do meu tamanho. Próxima dessas aí me põe para fazer a matéria, hein? Olha aqui, outro dia eu estava pensando, toda vez que uma coisa importante acontece, a gente fica louco para contar na mesma hora para quem a gente gosta. Sabe por quê? Porque quando o momento é importante, não pode ficar para depois, amigo. Mas e aí? O que você faz para compartilhar as novidades com a família, com os amigos? Usa o Claro Fone, rapaz, porque com o Claro Fone você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade por apenas R$19,90. R$19,90 por mês no combo multi, é isso mesmo. Você que está aí ouvindo, preste atenção, R$19,90 por mês para falar sem se preocupar. Além disso, você ainda conta com serviços inteligentes grátis, como Conferência 3, identificador de chamadas e chamada em espera também. Então não deixa essa oportunidade para depois. Ligue agora, 40048021, tá aqui, ó. E peça já o seu Claro. É você quem faz o agora. Eu vou pro intervalo rápido, vou lá buscar meu Claro e volto em 2 minutos. Não saia daí que na volta, Júnior Brasil vai contar o destino de um grande jogador do futebol mineiro. Até já.